Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Quem está chegando agora, mais um Ayurveda Talks, toda quarta-feira, 8 horas da noite. A gente bate um papo aqui sobre algum tema ligado à saúde, trazendo sempre as dúvidas que vocês têm. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre café, que é uma das perguntas que eu recebo frequentemente. Afinal, café é herói, café é vilão, café faz bem, café faz mal. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Eu tenho algumas perguntas aqui que vocês já me enviaram na caixinha de perguntas, que a gente vai buscar estar respondendo, mas sempre fiquem à vontade de estar fazendo perguntas aqui, para que a gente possa ir trocando essa ideia nessa noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Aê! Aí, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Tiago, meu companheiro, acredito que todo mundo já saiba. E por que eu chamei o Tiago aqui hoje? Porque quem convive com a gente, principalmente convive com o Tiago, sabe o quanto o Tiago é um grande apreciador de café. A gente até brinca sempre que em todo lugar que a gente vai, o Tiago leva o kitzinho dele de café. E as pessoas chegam a perguntar para ele, mas afinal, Tiago, tu trabalha com café, tu vende, tu revende? Porque ele sempre tem o kit dele e sempre fala muito, né? E gosta muito daquilo, que as pessoas chegam a achar que ele trabalha e vende isso, né? Então, Tiago, boa noite, bem-vindo. Primeiro Ayurveda Talks que a gente faz junto. E queria que tu falasse um pouco mais, então, sobre a tua história aí com o café, como é que tudo isso começou. Legal, gratidão, né? Tô bem conectado com esse quadro aqui, nos bastidores, nas edições, e agora hoje a gente está aqui fazendo esse talk junto aqui. Muito legal. Então, a minha paixão com café, ela começou com uma interrogação. Eu lembro que há uns 7, 8 anos atrás eu fui tomar um café na casa do meu pai e ele, na hora de tomar o café, né, tinha aquele potinho de açúcar, que na casa, por exemplo, na casa que eu morava, na casa dos meus avós, o café já era adoçado. E aí na casa do meu pai tinha um potinho de açúcar e cada um adoçava do seu gosto, né? E eu fui lá e coloquei uma colher, coloquei 2 colheres de açúcar. Daí ele olhou bem sério para mim, meu pai bem filósofo, ele é bem observador, ele olhou: Tiago, por que que tu adoça o café? Aí eu parei, pensei, eu assim, não sei. Ele disse, tu sabia que o café, a gente adoça ele porque ele não é um grão bom de qualidade, tananá. E ali ele plantou uma sementinha em mim. E eu comecei, a partir dali, a reduzir a quantidade de açúcar no café, comecei a tomar um pouquinho de café mais amargo. Mas o que que acontece? Eu ainda tomava o que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, do café tradicional, do café commodity, que é o quê? Esse café que a gente encontra no mercado. E, e aí até tem um dia que eu conhecia, eu fui fazer uma parceria de trabalho com um espaço lá em Criciúma chamado Na Terra, e eu comecei a frequentar lá e comecei a descobrir que, opa, existe uma coisa diferente aí que até então eu não conhecia, que era o tal do café gourmet, café especial, que a gente vai entender o que é qual é a diferença de uma coisa e outra, né? Para esse café que a gente consome no dia a dia, que é o pretinho da padaria, o pretinho que a gente toma em casa, mas que a gente adoça um monte. Mas por que a gente adoça um monte? E aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui. Mas enfim, a minha história com o café foi assim, uma semente que o meu pai plantou um dia na casa dele, e eu comecei a pensar, cara, por que realmente que eu coloco açúcar no café, né? E aí começou essa história toda com o café. Eu acompanhei um pouco dessa história, né? Eu sempre digo que eu nunca fui uma pessoa muito de café, né? Minha mãe toma muito. Minha mãe é uma pessoa que ela toma com certeza mais de 1 litro de café por dia. Ela toma em todos os períodos do dia, né? De manhã, de tarde e para dormir, acreditem se quiser. Minha mãe é uma prova viva de que o café ele não gera insônia, porque a minha mãe sempre diz: às vezes eu não estou conseguindo dormir, vou lá, tomo um bom de um café e aí pronto, e aí eu durmo. Só que acontecia isso também, né? O café já era adoçado e eu muitas vezes não gostava daquilo. E com o Thiago eu comecei a aprender mais a degustar o café, que eu acho que esse é o grande segredo, né, Thiago? Muitas vezes as pessoas têm que encher de açúcar porque é um café de má qualidade, né? E se você conhece alguém que gosta de café e que vive nessa dúvida, né? Se café é bom ou não é, aperta aqui no aviãozinho, encaminha para as pessoas, chama mais gente para essa live, toca o dedo aí no coraçãozinho,
para a gente compartilhar um pouco mais disso. E aí o café, então, por que a gente trouxe esse tema hoje, né? Café é herói ou vilão? Porque eu brinco sempre que muitas vezes o café ele sofre um bullying já logo de cara, né? Quando eu vou atender as pessoas e aí eu pergunto, tu consome café? Eu tomo. Sabe, a pessoa já toma com aquela cara assim, tipo, eu gosto do cafezinho, eu tomo. Como se já fosse algo errado. E muitas pessoas que vêm falar para mim dizem sempre isso, assim, Thaís, eu até como saudável e tal, mas o meu cafezinho não dá de eu parar de tomar. Tira tudo, mas não tira o meu café, né? E aí eu faço essa pergunta, mas o café, será que ele é mesmo nocivo? Será que ele é ruim? Por que será que a gente já vem com essa coisa, com esse bullying, né? Que eu digo do café como um vilão. É importante sempre trazendo aqui, né, o meu lado, a minha visão ayurvédica da vida e das coisas, de que tudo depende. Então, não tem como nada a gente generalizar e colocar numa caixa de que tal alimento é bom, tal alimento é ruim. Tudo vai depender sempre de quem? Do indivíduo que está consumindo aquele alimento, aquele produto, aquela substância. Então, o café, se a gente pudesse resumir, o café ele é neutro. Né, Tiago? Não sei se tu concorda com isso, a gente vai conversar um pouco mais. Mas, na minha opinião, o café, ele é neutro. Varia muito do indivíduo que está consumindo. É claro que sabemos que sim, existem no café as inas, né? Ali as cafeínas e tudo mais, que têm benefícios e malefícios. Mas, pela nossa visão ayurvédica, a gente não coloca nada em caixa, não enquadra nada, nem ninguém. Então, muito vai depender de quem está tomando aquele café, né? Não sei o que tu pensa sobre isso, Thiago. Então, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso e começar a ir por camadas para que a gente compreenda até que ponto o café é herói e até que ponto ele é vilão. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho por camadas. É a mesma história, vamos lá. Quem aqui, por exemplo, quiser escrever aqui, aprecia um bom vinho, né? Então, a pessoa aprecia um bom vinho, ela pode ser uma apreciadora realmente que entende, que vai a fundo e aprecia os sabores. Isso aqui tem um retrogosto assim, esse aqui tem outro, um tipo de sabor, conhece as uvas e tudo mais. Agora tem uma tendência muito forte, há alguns anos, por exemplo, da cerveja artesanal. Então, quem degusta de uma cerveja artesanal, dificilmente vai conseguir tomar uma cerveja comercial, uma Brahma, uma Skol, essas coisas da vida, né? Porque ela compreendeu e aprendeu, ela foi educada a saborear a cerveja. E a mesma coisa é com o café. O que acontece, Thaís? Existem categorias de café. Então, a ABIC, que é a Associação Brasileira, né, que cuida, que regulamenta toda essa questão de café, ela dividiu em pontuações a questão de dizer assim, esse café ele é péssimo, esse café ele é bom, esse café ele é muito bom, esse café ele é ótimo, e aí que começam a entrar as categorias. Uma coisa que a gente precisa compreender desde cara é o seguinte, eu até anotei essa informação aqui, que é o seguinte, Daisy, hoje o café considerado de qualidade é o café arábico, que é aquele café que não fica praticamente no Brasil. É aí que mora o detalhe. O bom café, ele vai para a Europa, ele vai para a América do Norte, ele vai para outros países e fica uma média de 25% a 30% no Brasil. Só que olha o detalhe que eu até anotei aqui. Do café que fica no Brasil, desses 30% que ficam no Brasil, só 9% é o café especial. Então, para fora do Brasil, vai o café arábico, o café gourmet, o café especial, vai também o café normal, né? Esse que a gente consome no dia a dia, o café commodity, mas dos que ficam, de 30% que fica no Brasil, só 9% é o café especial. Esse café que a gente conhece, por exemplo, lá em Criciúma, que é onde vende, né? Que a gente conheceu e aprofundou um pouquinho mais o conhecimento, que é na Ana Terra. Então, dificilmente a gente... Hoje as pessoas estão sendo educadas a conhecer um pouquinho mais de café. Mas vamos lá. Falei para onde vai, da onde vem esse café. Qual é a grande sacada de a gente começar a se educar a café? E foi o que me fez, Thaís, e acho que tu sabe um pouquinho mais disso, mas eu vou falar aqui para a tua audiência, o porquê que eu parei de tomar o café
do dia a dia, o café que vende no mercado, o café dessas marcas tradicionais, né? Porque eu descobri, eu aprendi como é feito o café. E aí que mora o grande segredo da coisa. Quando a gente, por isso que fala, né, que conhecimento é poder e o não conhecimento é não poder, né? Então, o que que acontece? Quando a gente produz, vai observar como é a produção de um café normal. Então, vamos lá. A legislação brasileira já começa por aí, né? O furo que tem na coisa. Ela permite na embalagem até 10%. Percebe? Saca isso aqui, essa visão. Ela permite até 10% de outras substâncias que não seja café. Isso inclui o quê? Plástico, galho, palha, insetos. Então, o que a gente consome lá no dia a dia, nesses cafés que vende no mercado, percebe bem, tem um estilo chamado, esse café é extra forte. Uhum. E o que a gente pode chamar de extra forte? Cheio de impureza. Então, um café normal, um café extra forte, ele é cheio de impureza, ele vai tudo. Por isso que ele tem a torra escura. E aí, Teresa, eu faço uma sacada contigo e quem te segue aqui, tu ensina a fazer uma sala. Né? O que é a massala? É uma mistura de temperos. Tu aquece essa massala até ela ativar a propriedade daquela especiaria. Né? Exalar o aroma e ativar a propriedade. Beleza? O que acontece? Se eu deixar queimando ali por uns 10 minutos aquela especiaria, o que vai acontecer com ela? Vai perder todas as propriedades terapêuticas, benéficas daquela especiaria, né? Vai queimar. Justamente, vai perder as propriedades, vai queimar. E a gente sabe hoje, Thaís, tu sabe bem isso, a gente já conversou, que quando a gente torra algo muito, ela contém propriedades cancerígenas. Então, tudo que é torrado demais, ele contém propriedades cancerígenas. Então, aquele café extra forte, ou seja, cheio de impureza, queimado, torrado, pode dizer que ele é bem preto. Aquilo ali foi queimado, foi queimado até o que não pode. Para quê? Para que queime tudo que tem de impureza, os galhos, os insetos, o plástico. Imagina que nós temos lá uma quantidade de café numa grande empresa, eles só vão jogando para dentro da torrefação o café. Agora, quando a gente tem um café, por exemplo, já um café gourmet, ele já na produção, a pessoa que produz o café, ela já passa por toda uma capacitação para saber escolher o café. Ele não pode ser qualquer grão, ele já é escolhido. Mas, porém, o café gourmet ele já permite ainda, por exemplo, a cada 100 gramas, uns 5 grãos impuros, aquele grão que não é tão bonitinho. Mas mesmo assim já é um café bem melhor do que aquele cheio de plástico, cheio de várias coisas. Agora, o café especial, ele já tem que ser praticamente escolhido à mão. Tu pega a gente vê lá na terra, né? A gente vê em outros locais. Eu adoro ver vídeos sobre café e tudo mais. Percebe que tem grãos puro, não tem outra coisa ali a não ser o café. E aí tem outra coisa. Quando tu vai torrar esse café, como é que é a torra dela? É uma torra média, é uma torra média clara, geralmente é um café marrom, um café marronzinho escuro, aí ele pode ser um café uma torra mais média, uma torra um pouquinho mais escura para quem já gosta daquele café mais encorpado, mas ele não é aquela torra preta, ele não é aquela coisa cheia de impureza. Então é uma outra percepção de tu saborear um café. Aí tu consegue saborear o café. Ô, Thiago, mas para quem quer começar a comprar e já provar esse outro tipo de café, geralmente quem compra café aqui em casa é tu, né? Eu não participo muito dessa parte da compra, né? Tu que vai lá e escolhe, gosta todo desse processo, entende muito mais. Essas coisas estão escritas nas embalagens, por exemplo, essas palavras que tu falou, extra forte, gourmet, especial. E tem café especial. Não, e aí tem as torras, né? Torra média, torra escura, torra média. Isso tudo obrigatoriamente precisa estar escrito na embalagem. Para quem está ouvindo a gente já quiser, a partir de amanhã, consumir um café de qualidade, já tem que dar uma olhadinha nisso? Já começa por aí. Já começa por aí. Assim, ó, eu dentro porque a partir do momento que a gente começa a conhecer um pouquinho mais daquilo, a gente começa a afinar
né? O gosto, a gente vai apreciando mais e começa a querer algo sempre um pouquinho melhor. É café que tem aí? Não, aqui é chá. Aí é chá. Beleza. O que acontece, Thaís? Então, no mercado vai existir um café um pouco de melhor qualidade. Vai existir. Existem cafés com torra mais escura, uma torra média, com uma torra média clara, uma mais fina. Porém, a partir do momento que a gente começa a afinar, tu já começa também a querer escolher o grão, já saber de onde vem. Por exemplo, uma coisa bacana, né, da onde a gente compra café, eles mesmos torram o café deles. Então, uma torra mais clara. Uhum. Existem empresas, por exemplo, uma torrefação em Porto Alegre, que é o Café do Mercado. É uma torrefação boa, eu já comprei café deles, que é isso aí, tu acaba comprando em grandes mercados, tu consegue comprar um café de boa qualidade. Mas a partir do momento, acho que é tudo uma questão de refinar o gosto. Uma pessoa que degusta de um vinho caro, que conhece o sabor da madeira, se ela é muito envelhecida, se ela não começou assim. Ela começou saindo de um vinho suave para um vinho seco, e já começou, opa, esse aqui é um vinho que tem barril de carvalho, que tem envelhecido tantos anos. A gente começa a refinar. E o café é a mesma coisa. Então, hoje eu tenho um paladar para café, mas nem sempre foi assim. Foi todo um processo de eu sair lá daquele dia lá da casa do meu pai, que ele falou, por que tu adoça o café? Para eu parar de adoçar aquele café de mercado, aquele café ruim, para conhecer um café gourmet, para depois começar a consumir um café especial. Eu acho que isso em tudo na vida, né? Tanto na parte de café, de bebidas, como tu falou, vinho, café e outras coisas, quanto de alimentação também, né? A gente vai sutilizando o paladar, como eu gosto de dizer. Quando a gente come coisas que não são de tão boa qualidade, a gente vai deixando o nosso paladar tão viciado, às vezes tão intoxicado, que tu não sente mais o sabor verdadeiro daquele alimento. E aí tu não acha graça, por exemplo, uma pessoa que vive comendo chocolate, biscoito, bolacha, açúcar, corante, coisas industrializadas. Essa pessoa às vezes não tem nem papila gustativa suficiente e purificada para sentir e degustar o sabor, o doce de uma fruta. Ela vai achar aquilo sem graça. Então, da mesma forma, entra em todos os alimentos, né? Pessoal, lembrem de se vocês estão se identificando aí, ou conhece alguém que gosta de um cafezinho e compra aquele cafezinho lá mais ou menos no mercado, manda um aviãozinho ali para essa pessoa que ela precisa ouvir isso, né? E aí, começando então já, Thiago, a responder aqui, a gente vai batendo papo, quem tiver dúvidas vai escrevendo aqui também. Eu recebi algumas perguntas lá na caixinha de perguntas, que eu gostaria de responder porque eu acho muito interessante, né? Isso que eu falei. Então, a gente já começa aqui a desmistificar, né? Então, tudo isso que o Thiago trouxe já mostra que o café, ele pode ser herói, ele pode ser bom e ele pode ser vilão, ele pode ser ruim, dependendo primeiramente da escolha que a gente faz do produto que a gente compra, de tudo isso que tu falou, né? Da torra, da origem, do método de processamento, da qualidade desse café. E aí, trazendo um pouco agora pela visão Ayurveda, né? Que olha muito para o indivíduo, a gente começa a olhar quem é o indivíduo que está consumindo esse café. Então, novamente, não dá de a gente colocar numa caixa se o café ele é bom ou ele é ruim. Por exemplo, se eu for olhar para a Thaís, que é que eu sou uma pessoa saudável, eu tenho bastante movimentos ao longo do dia, eu sou uma pessoa que eu trabalho bastante, eu faço atividade física, eu já tenho, quem me conhece, um nível de energia bom para alto, eu sou uma pessoa já naturalmente mais energética e pouco letárgica, né? Muito difícil me ver do meu biotipo, da minha condição, eu com preguiça ou não querendo fazer as coisas. Já é da minha condição ter esse nível de energia um pouco mais alto. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito necessidade de tomar um café. Tanto que quando eu tomo, e quando eu tomo às vezes um pouquinho além da conta, ou em horários que eu sei que não são bons para mim, eu sinto efeitos colaterais negativos, como por exemplo taquicardia, respiração um pouco difícil, ofegante, eu estar parada, relaxada e o coração batendo mais forte. Então, o meu corpo ele tem essa sensibilidade de perceber isso. Então, para a Thaís, eu identifico através do meu laboratório, que é o meu corpo, que eu sempre incentivo vocês a não acreditarem em nada que a gente está falando aqui, e sim colocarem em prática no corpo e na vida de vocês. Eu, fazendo essa experiência comigo com o café, vejo que o café
ele é bom para mim, às vezes, aquele pouquinho pela manhã, como geralmente a gente toma, né? No café da manhã, toma um golinho, porque eu adoro o sabor amargo. Mas eu não necessariamente preciso do efeito, né? A gente até já cogitou comprar, talvez, descafeinado, né? É, Uhum. porque não é o efeito do café, às vezes não é para mim tão benéfico, mas eu adoro o sabor. E aí, respondendo aqui, então, uma primeira pergunta, né, que me enviaram, como amenizar o efeito da cafeína? Adoro, mas me acelera muito. Então, a resposta já está na pergunta dessa pessoa que me enviou, né? Ela adora, porém acelera ela. Então, é importante pensar, será que é interessante que essa pessoa consuma café se ela já tem um metabolismo e um biotipo e uma constituição e uma mente naturalmente acelerada? Será que é necessário que ela tome café dessa maneira, que provavelmente ela está tomando de uma maneira não um pouquinho, né, mas sim muito para gerar isso nela? Porque, na real, tem sim algumas coisas que o Ayurveda fala, né, do cardamomo, que é uma especiaria que auxilia a amenizar os malefícios do café, os efeitos do café, né? Então, passar um café com cardamomo é uma das opções. Mas, assim, não vai anular o efeito da cafeína, né? Então, se o café faz mal para você, se te deixa acelerado, como outra pergunta que eu recebi aqui, café me dá muita azia, é normal? É claro que não é normal. Da onde ter azia é normal? Não é normal nem consumindo café, nem consumindo arroz, nem consumindo chá de gengibre. O normal é você estar normal, é você estar bem, estar com saúde, né? E não é. Será que é normal o café da azia? Se ele dá azia para você, isso te tira do teu normal, do teu estado normal de saúde, que é ter uma boa digestão, boa evacuação, boa fome, como eu sempre falo. Então, aí não adianta a gente querer aquela pílula mágica, como eu sempre falo. Ah, então agora eu vou tocar cardamomo no café e saber que beleza, então vai amenizar todos os efeitos negativos do café. Não é bem assim, né? O Ayurveda olha para o indivíduo, né? Para a pessoa que consome. Então, é muito importante a gente perceber isso. Deixa eu ver aqui. Thaís, Oi, e é bem isso que tu falou, né? E para essa pessoa, não sei se ela está aqui na live, essa que perguntou da Zia, eu pergunto para ela, né, se o que ela está tomando é um café gourmet, um café especial, um café de boa qualidade, de boa também. procedência, um café que não foi misturado com outras substâncias, um café que foi colhido e foi cuidado, tem todo um preparo, e aí a forma que ela também passou esse café, né? Então percebe isso. Se esse café tem essa qualidade, ele dá azia, e aí é um indicativo do teu corpo dizendo que o café não faz bem. Por exemplo, tu falou, né, a tua mãe, a mãe da Thaís, ela toma um café à meia-noite para dar um soninho nela e ela dorme. Eu já li um pouco sobre isso. É raríssimas as pessoas que o café proporciona esse efeito. Mas, por exemplo, tua mãe é uma pessoa rara nesse caso, né? E o que que acontece? Ah, então o café dá sono, o café desperta. Para cada pessoa ele tem um efeito. Para mim, Thiago, por exemplo, eu tomo a minha xícara de café ali na hora que a gente está comendo e depois eu tomo uma meia xícara de café com MCT, que é o óleo de coco concentrado. Às vezes eu coloco a manteiga ghee, que ele já faz um café ali com várias substâncias boas, e aí tem vários estudos, não é a minha área de frente de trabalho, mas eu já pesquiso, eu sempre gosto de pesquisar antes de consumir alguma coisa, né? Já vi, por exemplo, o Dr. Lai Ribeiro, que é dessa linha mais da medicina integrativa, falando de vários benefícios do café de qualidade. Eu já vi ele falando realmente sobre isso. Não é o café do mercado, o café commodities, que é aquele que a gente compra das marcas que todo mundo conhece. Então, e aí eu utilizo de um bom óleo de coco concentrado, de uma boa manteiga de procedência, né? E vai experimentando. Eu fui experimentando algumas marcas até chegar numa agora que está me fazendo bem. Eu estou sentindo que a minha mente está funcionando melhor, eu estou mais desperto durante o dia para estar fazendo o meu trabalho. Então, eu sinto o benefício do café, de qualidade, de tudo isso que eu falei. Agora, se a pessoa faz tudo isso e não sente isso, poxa, né? É só utilizar um pouquinho o cérebro, né? Então não usa. Então não usa, né? Exatamente. Nada, como tu sempre fala, né, Thaís? Nada é bom para todo mundo sempre. E é o que eu sinto, né? Por exemplo, eu não consigo tomar aquele café ali com óleo, com ghee, aquilo nem para tomar me agrada, né? Então é uma coisa que eu não tomo e eu não me sinto bem tomando. E tu gosta e se sente bem. Então essa que é a grande questão, né? Respondendo aqui a Respire Yoga Terapias botou, vou repetir minha pergunta, sou vegetariana, tenho uma linha do vegetarianismo que o sangue do gado
foi proibido de jogar fora. Então, eles estão vendendo para as empresas de café para escurecer. Eu nunca ouvi nada sobre isso. Eu não sei se tu já ouviu, Thiago, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, porque eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não tenho a menor ideia. Ô, Thaís, eu não vi, mas olha só, quando a gente compra o café, por exemplo, lá nesse espaço que eu compro o café, o café ele vem dentro de um saco verde. Então veio só o grão do café e verde. E ali mesmo eles torram. Então ali mesmo a gente vê o processo de ele sair da saca que veio da fazenda, escolhido praticamente, né, à mão, e aí alguém vai lá e com todo cuidado torra. Então é diferente desse café. Com certeza, nesse café ali que eu compro, não foi usado o sangue do boi. Sim. Com certeza ele não foi, porque eles não iam, eu não vejo nenhum pote de sangue lá e não faz sentido. Agora, eu não duvido nada que grandes marcas façam isso. Não duvido. Né? O mundo ele tem muitas incógnitas e muitas coisas que quando a gente começa a descobrir em relação a como é feito, muitas coisas que nos vendem como alimento, cara, assusta, né? Vai lá ver como é que faz salsicha, como é que faz nugget, como é que faz todo esse tipo de coisa. Cara, não duvido de nada, não duvido de nada. Nem eu, por isso que eu sempre incentivo vocês aqui, consumam coisas in natura de produtores locais, que vocês fazem a conexão. Lembra que numa outra live aqui que a gente fez, eu até brinquei que tem produtos que a gente tem que até constelar, porque a gente não sabe mais quem é o pai e a mãe daquele produto, né? Não tem a menor ideia de onde veio aquilo. Por exemplo, os chips, né? Que eu sempre brinco que para mim, pai e mãe dos chips são isopor. Ele veio do isopor. Essa para mim é a origem dos chips. Então, quando a gente olha para um negócio, e realmente é um negócio, eu não posso nem chamar aquilo de comida ou de alimento, eu não tenho a menor ideia de onde veio aquilo, talvez seja interessante eu não consumir aquilo. Eu consumi uma coisa que eu olho, ok, isso aqui é uma cenoura, eu sei que é uma cenoura, de onde que ela veio, ela estava na terra, isso aqui é uma abobrinha, uma abóbora, é um café, eu estou vendo o grão. Porque, galera, vamos parar para pensar um pouquinho, o café é o quê? O café é uma planta. Então, se eu pego essa planta e eu processo, moo ela ali, torro ela, enfim, e coloco água quente, eu estou fazendo o quê com essa planta? Eu estou fazendo um chá, certo? Então, café nada mais é do que um chá da planta café. Então, por isso que eu digo, o café em si, ele é neutro. Ele não é nem herói, nem vilão. Ele não é nem benéfico, nem maléfico. É uma planta onde nós fazemos o chá e tomamos aquela planta. Então, da mesma maneira, se eu pego e olho para gengibre, se eu olho para açafrão, se eu olho para erva doce, para boldo, para alecrim, o que for, tudo vai depender de quem está consumindo aquele chá, a dosagem daquele chá. Você toma chá de gengibre todos os dias, 3 vezes ao dia, e aí você diz, não tira o meu chá de gengibre. Ou você vai dizer, tira tudo da minha vida, mas não tira o meu chá de boldo. Eu não consigo começar o dia se eu não tomo o meu chá de boldo. Então, quando começa a surgir essas dependências, essas falas que a gente ouve, não consigo começar o dia sem café, me tira de tudo da minha vida, mas não me tira o meu café. Aí é importante vocês estarem olhando por que vocês estão criando essa codependência com uma substância, porque nada mais é do que uma substância, uma planta, que poderia ser qualquer outra, entendeu? Poderia ser o gengibre, a cúrcuma, o boldo, como eu dei exemplo aqui, o alecrim. Então, por que você, quando acorda se sentindo cansado e precisa de uma substância para te acordar? Então, não é olhar para a substância e ver se o café é bom ou não é bom. E sim, por que eu acabei de acordar, então eu acabei de sair de uma atividade que na realidade era para me descansar, para eu acordar com mais energia, né, para acordar bem, eu estava dormindo. Por que ao acordar eu acordo cansada? E por que ao acordar cansada eu preciso de uma substância para me ativar? Então essa que é a grande questão do café, né? Então aqui a Camila Mello perguntou, quando eu não tomo café sinto muita dor de cabeça, isso é normal? Obviamente que não, é a mesma pergunta, é outro lado da moeda de quem pergunta quando toma café da azia, isso é normal. Normal é estar saudável, é eu ter boa fome, boa digestão, boa eliminação, não ter desconfortos e nenhum processo de nenhuma das fases da digestão. Então, não é normal sentir azia quando toma café e nem sentir dor de cabeça quando não toma café. Então, o que está acontecendo no teu organismo é que ele não está trabalhando sozinho, em harmonia, e você precisa dessa substância ou para te levar a um estado, ou quando sem a substância você sente um estado que não é o seu estado natural de saúde. Então, essa é a grande pergunta, né? E aí aqui tem
Ó, tem duas perguntas falando a mesma coisa, né? A Mariana perguntou, é normal ter dor de cabeça quando tomo café? Entra na mesma coisa, tá? Entra aquilo que tu É... fala bastante, né, Thaís, da questão da autoobservação. Então, tu observa, eu fui testando, tem cafés, mesmo esses mais refinados, que eu sinto que não faz, ele produz talvez um pouco mais de cafeína e não faz tão bem em mim. Tem dias que eu vou sentindo muito meu corpo, então eu gosto de passar na prensa francesa, mas eu também tenho para passar no filtro normal, filtro de pano. Então eu vou percebendo muito, cara, hoje eu estou precisando do quê? Um café mais encorpado. Vou lá e faço na prensa francesa. Hoje eu estou querendo um sabor mais... um sabor feito no filtro de papel, né? Então eu vou percebendo muito o que meu corpo está precisando naquele momento. Por exemplo, isso que tu falou, Thaís, só para a gente falar aqui um pouquinho disso. A Thaís, por exemplo, ela tem um nível de energia muito, muito alto. Então ela realmente não sente isso. E a gente até ri muito, porque quando a gente toma um café e o café está muito bom, ela toma um pouquinho a mais, um pouquinho a mais é tomar uma xícara de café, ela já fica com taquicardia, ela já fica um pouco mais agitada. Beleza, eu não sinto isso. Eu sou um cara de muita energia, mas de manhã, até eu pegar o ritmo, eu preciso realmente de um... Não é que eu preciso de um estimulante, mas eu sinto que o café, ele potencializa isso, né? Então vai muito dessa autoobservação. Observa se o café te traz esse nível de energia né? Isso aí. Thaís, mas eu só queria fazer um comentário aqui. Eu estava lendo, né, um pouquinho sobre café, ainda mais que a gente ia fazer live. Vou dar uma revisada ali nos Instagrams que eu sigo sobre café para dar uma reforçada no conhecimento. E o que acontece? Tava lendo uma coisa bem interessante. Foi feito um estudo em 2012 com mais de 4.000 pessoas em Londres, analisando a questão celular deles e tudo mais. Aí entra numa parte mais técnica, né? Eu vou falar aqui pela minha interpretação do artigo que eu li. E observaram, eu até anotei aqui, quer ver? Ó, foi observado um aumento de... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, Thaís, para não falar nenhuma besteira. Beleza. Galera, vão fazendo perguntas aí, que a gente ainda tem 20 minutinhos, dá tempo de responder bastante coisa, tem algumas aqui que eu quero falar ainda que vocês enviaram, mas quem tiver dúvidas, escreve aí e manda. Ó, tô vendo que tá baixando a galera aí, a galera tá fugindo aí do café de qualidade, manda aviãozinho aí para as pessoas, traz mais gente para essa live, que isso é muito importante. A gente sabe que café ele tá na mesa de praticamente quase todos os brasileiros, principalmente aí pela manhã. Então, manda essa live para as pessoas começarem a consumir café de qualidade. Que eu sempre falo para vocês, vocês não precisam deixar de consumir aquilo que vocês gostam, mas ou aprendam a preparar ou aprendam a comprar, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. Perdi o começo, vai ficar gravada, vai sim, Gus Penedo 2, vai ficar gravada por 24 horas. Depois, todo o Ayurveda Talk, depois de mais ou menos uma semana, ele sobe no YouTube, então tá lá no meu canal, Thaís Cruz, e também no Spotify, tá? Vocês encontram em podcast, às vezes para ficar ouvindo melhor. Então vai ficar gravado aqui no Instagram por 24 horas e depois vai para o YouTube e para o Spotify também para vocês ouvirem. E não só essa, Thaís, como todos os outros Ayurveda Talks estão lá já. Tá, eu peguei aqui o que eu tinha anotado para falar. Foi perceber um aumento na qualidade das células, e isso impacta diretamente no aumento da vida. Ele reduz o nível de mortalidade. E aí foi feita uma escala que até uma xícara de café, então ela faz uma curva, ela não tem benefício à saúde. Passou de 2 xícaras a 4 a 5 xícaras de café por dia, ela tem muitos benefícios, porque o café de qualidade é rico em fitoterápico, é rico em antioxidante e muitas outras coisas que ele é rico. E aí, só que quando ele passa de 5, essa curva diminui. E ele começa a afetar a saúde. E aí começaram a perceber que ele estava prejudicando a saúde. Então, olha que bacana esse estudo. Uma xícara na curva ele não impacta a saúde, nem para bem, nem para mal. De 2 a 5, ele já tem uma influência muito positiva no organismo da pessoa. E para baixo de 5, ele já, para cima de 5, a Lira aqui mexendo no celular, para cima de 5 xícaras, ele já começa a reduzir a curva dos benefícios. Olha que interessante.
É isso aí se comprova. Eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei a parte de obesidade, né, de perfil inflamatório, estresse oxidativo em mulheres obesas, e eu fazia parte daí de um laboratório, né, de bioquímica, estudo de fisiologia do exercício, onde a gente estudava basicamente estresse oxidativo, e lá também tinham várias pesquisas, além da minha, né, pesquisas acontecendo em paralelo com humanos, com ratos, né, tudo mais. Nunca curti muito fazer pesquisa com ratos, então fazia com mulheres, né, com humanos. E tinha um colega também na época que estava estudando o uso da cafeína, ele era triatleta, né, e lá tinha muita pesquisa de estresse oxidativo em pessoas que faziam Ironman, e ele estava pesquisando o uso da cafeína no aumento da performance dos atletas que faziam basicamente corrida, né, ele não estava analisando o Ironman inteiro, e sim a parte onde eles faziam corrida. E ele observou isso também, que até agora eu não vou me lembrar quantas gramas, mas até uma dosagem de cafeína, né, consumida após atividade física, ela gerava um aumento da performance desses atletas e quando passava um pouco daquilo, trazia esse efeito, né? Então ela dava um pico e depois uma queda. E aí ela era maléfica, né? Ela levava mais fadiga. Então isso que tu falou também fecha um pouco com aquilo que eu vi lá ele fazendo uma pesquisa, né? Eu saí antes, terminei a minha pesquisa antes dele, não sei como continuou, mas me trouxe essa lembrança. Então, novamente, né? E também vai muito de que indivíduo está consumindo. Então, mesmo que, como tu falou, uma xícara é neutro. Então, vamos lembrar, galera, café é uma planta, eu vou fazer um chá. É um chá que a gente faz. Quando a gente faz um café, eu trituro ali, boto água quente, fiz um chá, né? Da planta que é o café. Uma xícara é neutro. Então, saiam dessa noia de fazer bullying com o café, se ele é bom, se ele é ruim, e achar que o café ele vai fazer mal, já vim com essa ideia, ou que ele vai fazer bem. Porque com certeza a gente vai encontrar estudos, se você vai lá no PubMed, você vai encontrar estudos para as duas vias, eu acredito, né? Tanto dizendo que o café faz bem, quanto dizendo que o café faz mal. Então, não acreditem em nada disso. E experimentem no corpo de vocês. E aí, uma outra pergunta que eu recebi aqui, café faz mal para a vata. Então, novamente, né? Que foi, Thiago? Não, deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui, né? Olha que interessante. Que é uma revista chamada Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Sim. No dia, eu até mandei aqui, eu salvei isso aqui. No dia 2 de outubro de 2014, ela fez uma reportagem assim, ó. 7 razões para você parar de tomar café. Pode ser que a bebida esteja trazendo mais prejuízos que benefícios, sabe a mais. Aí, dia 28 de janeiro de 2015, ela fez uma reportagem com a manchete assim, 6 razões para você tomar café todos os dias. Depois eu vou te mandar, tu compartilha aqui nos teus stories com as pessoas. Sim. Porque aí aquela coisa, hoje fala que o café é bom no jornal, daqui a pouco passa numa outra, sei lá, um canal de comunicação fala que é ruim. Eu sempre faço uma coisa assim, ó, eu gosto, vou compartilhar isso com vocês, que é algo que eu tenho dentro de mim, é o seguinte, sempre quando eu olho uma notícia, sempre quando eu olho uma informação, seja no jornal conhecido, seja no jornal não tão conhecido, seja no jornal online, ou seja no jornal que a gente conhece, na internet, eu penso o seguinte, quem está se beneficiando com essa notícia? Quem está por trás dessa notícia? Porque a mesmo site colocou que há 5 meses atrás que o café fazia mal, depois 5 meses na frente, depois que o café fazia bem. Opa! Que interesse tem por trás disso de fazer uma matéria nova? Né? Quem está bancando isso? Então, assim, gente, quanto mais a gente expande a mente, e aí o café é uma expansão de consciência, porque sair lá do café melita e começar a tomar um café arábico, um café bom, um café com uma torra boa, um café de qualidade, de procedência, que eu sei a fazenda, que eu sei de onde vem, eu consigo pesquisar na internet o produtor, a fazenda, eu consigo ver fotos da família que produz. Isso é uma expansão de consciência, é uma forma diferente de lidar com o alimento. E é a mesma coisa tu consumir um suco de laranja, como a gente fez semana passada, que uma amiga nossa deu para nós, um pacote de laranja orgânica que ela colheu na casa dela, e eu moí e fiz o suco de laranja, de eu comprar um Tang. Os dois são suco de laranja, mas e agora? Qual é a diferença? É só usar um pouquinho o cérebro, qual é a diferença dos dois?
os dois são suco, os dois são cafés, né? Fica aí o mindset para a gente desenvolver em relação a tudo. Se a gente pega essa fórmula do café, cara, tu aplica para tudo na vida. E aí eu não digo que a gente toma mais um café de qualidade, que é uma hashtag que eu brinco, né? Vou tomar um café de qualidade. Quem vai nos nossos retiros, nas nossas vezes, sabe que eu sempre levo um café, né? Ele é um café mais caro, isso é importante que a gente também tenha consciência. Não é um café que tu vai pagar ali 1 quilo, R$ 5, não é? Ele é um café de um valor agregado, porém, a longo prazo isso está gerando saúde. Aí ele está sendo o herói na tua vida, porque ele está tirando saúde se tu tomar com consciência. Agora, tomo 2 xícaras de café sem açúcar, mas é esse café, essa porra desse café, cara, não vai fazer bem, não adianta, não adianta, não vai. Essa é a verdade, não vai fazer bem. Como tudo, né? A gente está sempre olhando, isso aí que tu falou, acho que é fundamental, tá olhando que o que a indústria vai falar, muitas vezes pode ser verdade, pode não ser. Então, quanto mais a gente está... e agora mais do que nunca, né, galera? Eu acho que nesse momento de quarentena, quanto mais local a gente está, melhor, né? Quanto mais a gente for ali em contato com um produtor de perto, descobrir uma pessoa, um lugar que vende café de boa qualidade na sua cidade, ou hoje já tem, né, infinitas vendas online também que entregam em casa. Quanto mais a gente for tendo essa consciência daquilo que entra na nossa casa, casa física e casa aqui, o seu corpo, melhor. Então, e além disso, né, dessas grandes manchetes, dessas notícias, como o Thiago falou, sempre tem alguém se beneficiando por trás. Então, agora vamos financiar, é assim que os estudos científicos muitas vezes funcionam. Não estou generalizando dizendo que são todos, mas muitos sim. Quando são financiados por grandes indústrias, né, por grandes farmácias, grandes laboratórios, isso acontece. Vamos agora financiar um estudo que vai dizer que o café é bom. E aí isso vem com uma onda de uma venda, de um lançamento, sei lá. Por exemplo, como aconteceu que eu observei agora no mercado, a Starbucks começou a vender cafés no mercado. Tem algo por trás disso, não é do nada que a Starbucks começou, antes só era lá uma coisa mais... antes era só quando que tu ia viajar, né? Então, o Starbucks era um status, né? Eu ter a caneca, Starbucks, tal, né? A garrafinha, era só quando eu ia viajar para fora. Depois começou a ter aqui em aeroportos, tal, no Brasil, e aí agora tem no mercado. Então, o que aconteceu? Não é bem assim tudo, né? E aí vamos supor que do nada, então começam a surgir vários estudos dizendo que o café é benéfico e tudo mais. Eu estou viajando aqui, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu. Mas pode ser que a Starbucks vá lá e financie um grupo de pesquisa para dizer que o café é benéfico. E pode ser o contrário também, né? Pode acontecer o contrário também. Então, sempre estejam atentos. Tenham um olhar crítico. Não é um olhar de conspiração, que tudo está conspirando e tudo mais, mas tem um olhar crítico, né? Como o Thiago falou, quem está se beneficiando por trás dessa notícia? E além de tudo isso, além do que todo o mundo diz, pode ser o expert do top das galáxias do café, você sabe mais sobre o seu corpo, sobre a sua saúde do que qualquer expert. Então, se aquele expert está dizendo que agora você tem que tomar café com isso, aquilo, e você toma e não se sente bem, você tem azia, você tem dor de cabeça, quem sabe mais sobre o seu corpo? É o expert ou é você? Então, a gente não está aqui para colocar a nossa saúde na mão de terceiros. A gente está aqui para se apropriar da nossa saúde. É esse o meu trabalho aqui, sempre incentivar vocês a tornar o corpo um laboratório, né? A gente vai mergulhar mais nisso semana que vem, na Semana da Alimentação Saudável. Deixa eu só falar antes que eu esqueça. Vamos mergulhar nisso, tá? A gente vai ter aí semana inteira de aula, começa segunda e vai até na outra segunda. Então, assim, não tem desculpa para quem está aí nesse mimimi ainda de que não sabe preparar, não sei como fazer, não sei como combinar. Eu vou pegar praticamente na mão de vocês, do zero. Quem não sabe nada, vamos começar do zero? Thaís, eu já sei um pouco. Então, vamos aprender mais? Vamos ter uma nova visão sobre alimentação? É isso que a gente vai ter na Semana da Alimentação Saudável. E todo dia está rolando um esquento lá no nosso grupo Telegram, o link está ali na bio. Todo dia estou compartilhando uma receita lá para ir aquecendo vocês, para a gente chegar segunda-feira com tudo, dia 18 aí, 20 horas. Então, semana que vem não tem Ayurveda Talks, porque vai ter aula da Semana da Alimentação Saudável, tá? Ô, Thaís, deixa eu só responder uma pergunta aqui, que acho que foi a Respire Yoga ali, Terapias comentou. Vocês recomendam alguma marca? E aí, assim, a questão de recomendar marca, não, mas eu vou recomendar a mentalidade de um café de qualidade, que é o quê? Um café arábico, um café, se for orgânico, melhor ainda, né? Tem muitos benefícios ainda mais se for orgânico.
Um café com uma torra média clara, até uma média escura, é um café bom também. E conhecer a procedência, né? Porque existe uma escala dos cafés. Então, na categoria gourmet para cima, ele já é um café de ótima qualidade. Categoria gourmet, ele ainda permite ali umas 5 gramas de um café, um grãozinho que seja um pouquinho falhado, sabe? Um café especial, ele já não permite mais isso, ele já é um café muito de extrema qualidade. É um café, por exemplo, que vai se pagar uma média de 30, 40 reais por 250 gramas, então ele já é um café um pouquinho mais caro. E aí tem o café extraordinário, que daí esse eu também ainda nunca tomei, mas ele é quando ele atinge a pontuação máxima, que é acima de 90 pelo Instituto SCA. Pesquisem sobre isso. SCA é um instituto que criou uma escala aí da categoria dos cafés, que é... eu anotei no papel aqui, peraí, deixa eu falar para as pessoas pesquisarem depois. Cadê SCA? Aqui, Specialty Coffee Association. Então, pesquise sobre isso. Ela tem todo um gráfico dos cafés. Então, o café que a gente compra de mercado, esse comum, ele tem a pontuação de 7,2 para baixo. De 4 a 7,2 por aí, ele é o considerado café consumível. De 4 para baixo, ele é o café imperfeito, um café horrível, né? Nem para animal serve. E até 7 é esses cafés que a gente conhece. A partir de 7,2 ele já começa a ser o café gourmet. E aí tem o café especial. Então começa a desenvolver essa mentalidade. Esse é o café bom. O café bom é aquele que é o grão mesmo, o grão puro que não vem com galho, com plástico, com inseto, com terra, com coisa queimada. Alguém falou ali, o café ele tem um gosto queimado. Claro, eles torram um monte, torra. E aí quando parou, eles torram mais um pouquinho ainda, torra. Para quê? Para poder vender isso e a gente conseguir consumir. Aí as pessoas não conseguem saborear o café. Ele tem que fazer o quê? Encher de açúcar. E aí o café dá azia, o café dá má digestão, o café dá dor de cabeça. E ainda muitas vezes toma o quê? Com açúcar branco, né? Que também não serve para nada. Né, Thaís? Então, é desenvolver a mentalidade de consumir coisas, consumir tudo de qualidade. Aí tu começa a ter uma vida de qualidade. Aí virou a chave. Exatamente isso, né? Então, não é só o café, é tudo na vida de vocês, que é o que eu sempre falo. Priorizem coisas de qualidade e tenham uma visão de que isso é um investimento. Não que, nossa, que café caro, não vou comprar aquele lá. Mas aí a longo prazo, né? Como é que fica isso? Daqui a pouco você está com azia, daqui a pouco você vai ter algum problema estomacal e você vai ter que estar tomando aquele remédio que todo mundo sabe, né? Que aí se recomenda você tomar o resto da vida. E aí, como é que ficam os investimentos, né? Então, invista em saúde, é o melhor investimento que você faz. Você está investindo, você não está gastando com café. E, consequentemente, quando você tem um café de melhor qualidade, você vai degustar mais dele. Então, às vezes, vai acontecer uma tendência que você vai consumir menos. Então, 250 gramas só com esse valor, você não vai estar tomando ali a Riveria, fazer um litrão lá e ficar o dia inteiro, né, enchendo caneca e botando para dentro. Não, é um ritual. Então, torne a vida um ritual nas pequenas coisas, deguste daquilo. Com certeza, isso já é uma grande virada de chave para você começar a viver mais saudável. Então, às vezes a gente acha que as coisas são muito distantes, que é muito difícil. Toma o seu café com calma, um café de qualidade. Respira, sente o aroma daquele café, tome em boa companhia, né? Ou a sua própria companhia, que seja uma boa companhia, ou com as pessoas ali que você ama. Deguste daquilo, né? Sinta o sabor. Isso é um ritual. Quando a gente começa a ritualizar muitas coisas na nossa vida, a vida começa a ter uma mudança, né? A ser diferente. Então, pare de colocar qualquer coisa para dentro só porque é barato, gente. Perguntem-se. Não se questionem por que aquilo é tão caro. Questiona por que o produto que você come é tão barato. Por que o açúcar, 1 quilo de açúcar, eu não tenho a menor ideia, não compro açúcar branco, sei lá quantos anos, mais de 10 anos. Por que ele é tão barato? E a gente vai comprar um açúcar mascavo, ele é acessível, mas já é um pouco mais caro. Um açúcar de coco é bem mais caro. Né? Por que um leite de caixinha lá, que não é leite, a gente já sabe disso, é aquele valor? Por que um leite de qualquer bebida vegetal ela é 10 vezes o valor?
Por quê? Se questionem isso. E não por que aquilo, mas por que tão caro? Faça a pergunta contrária, mas por que tão barato? Não é um pouco estranho? O rapo a rapa do tacho lá, né? Como a gente diz, aquilo que não tinha mais nada o que fazer com aquilo, é ensacado e vendido para vocês, e vocês compram muitas vezes. Então, como o Thiago falou, aquele café que foi o máximo da torra, não tinha mais o que fazer com aquilo, não, vamos botar numa caixa e vender a preço barato. E aí vamos vender o açúcar também, que eu já falei sobre o processo do açúcar de vocês. Olhem para a cor de um melado, de uma rapadura, de um açúcar mascavo e a cor de um açúcar branco. Vocês vão entender que não tem nada ali. Farinha branca, a mesma coisa. Então, tudo aquilo que sobrou da indústria foi ensacado, colocado um preço acessível, toca aí na população, bora adoecer a população, porque daí entra toda uma cadeia. Isso que não é teoria de conspiração. A gente sabe que Não isso é é? real. Thaís, eu sempre digo que essas coisas parecem teoria de conspiração, só que quando a gente começa a ir um pouquinho mais profundo, a gente percebe que é a própria conspiração, não é teoria. Exatamente, né? A gente sabe. Um documentário que eu sugiro vocês assistirem é What the Health. Tem lá no. Eu coloquei lá no Telegram já da Semana da Medicina Saudável. Semana passada eu coloquei uma lista lá de documentários que eu sugeria para vocês maratonarem ali no final de semana. Coloquei esse documentário, tem no Netflix, assistam. Faz muita correlação com isso, né? Pô, indústrias, empresas que estavam financiando pesquisas sobre câncer, por exemplo, vai ver justamente as que produzem alimentos que já existem estudos comprovando que geram câncer. Então, existe essa relação, galera. Isso é, muitas vezes, vida real aí. Indústria farmacêutica ligada com indústria alimentícia. Então, isso existe. Por isso que sejam autossuficientes, sejam apropriados da saúde de vocês. Ninguém vai ter maior gerência sobre a saúde de vocês do que vocês mesmos. Então, não deixem que um terceiro fale ou mande ou determine o que você deve comer, o que você deve tomar, como você deve viver. Construa você a sua saúde, experimente no seu corpo e na sua vida. Aí sim você vai poder dizer, sim, para mim é bom tomar café e eu vou então escolher o melhor café que eu posso dentro da minha condição atual, daquilo que eu tenho de acesso aqui e vou consumir esse café. Ou não, esse café não é bom. E faça isso para tudo na sua vida, né? Para os alimentos, para as suas relações e aos pouquinhos, passinho a passinho, a gente vai construindo uma vida melhor de mais saúde, né? É isso aí, Thaís. E assim, quanto mais a gente desenvolver esse novo paladar do café, hoje de 100% do café de qualidade, desse café gourmet, desse café especial, ele vai para fora do país. Então, de 100%, 9% fica no Brasil para o nosso consumo, para rodar o Brasil todo. Por isso que ele é caro também. Porém, se quanto mais pessoas começarem a desenvolver esses novos hábitos, mais pessoas consumirem, vai começar a diminuir também a quantidade de ir para fora, que provavelmente também não vende tão bom assim, né? E vender aqui dentro do próprio país, as pessoas, os produtores conseguem ter mais lucro. A gente está investindo no comércio local dentro do próprio país, então isso acaba impactando a vida de todo mundo, né? Com certeza. Né? Thaís, é 20h59. Vamos lá, vamos encerrar, fazendo o bate-bola, então. Não vai Tá escapar bom, então. do bate-bola do Ayurveda Talks. Vamos lá, então. Perguntas rápidas, respostas rápidas. O melhor café é? O meu. Café combina com? Contigo. Melhor horário do dia para tomar café? Quando der vontade. E o meu café gosto de misturar com? Cacau Nibs. Cacau Nibs, ó. Grande dica aí, né? Essa é uma criação tua, né? Eu acho. Eu nunca vi, pelo menos nunca provei Pois de então, outra pessoa. É verdade, eu fiz um blend, moí o Cacau Nibs e misturei no passar o café, fica uma delícia, tá? Fica uma recomendação aí para vocês. Então, Thiago, gratidão, muito boa. Nosso primeiro Ayurveda Talks aqui, nosso papo. Tem outros, né? Porque tem muito assunto. Eu acho que a gente pode debater e contribuir. Galera, sugiram aí temas sempre para o nosso Ayurveda Talks. Eu já tenho, né, nas próximas semanas, alguns convidados já agendados.
mas sempre busco trazer aquilo que vocês querem, que vocês desejam, que a gente fale mais aqui. E se ficou com alguma dúvida, escreve ali no direct que a gente faz de tudo para responder. E já se prepare, então, que semana que vem a gente tem uma semana de aula, tá? 40 dias não bastou. A gente vai agora mais uma semana, de segunda a segunda, de 18 a 25 de maio, Semana da Alimentação Saudável, aula gratuita online para vocês de casa. Não tem desculpa, não precisa pegar trânsito e ir para lugar nenhum. Da casa de vocês, vocês vão aprender a comer saudável do zero para vocês e para a família de vocês, tá? Então, Show de encontro bola. vocês em breve. Gratidão por quem esteve aqui com a gente. Gratidão. Boa noite, galera. Tomem café de qualidade, cuidem da saúde de vocês. Gratidão, Thiago. Até Gratidão, mais. Thaís. Até mais. Tchau, até mais.